Então, doutor, o senhor vai ter a palavra no prazo regimental e vai constar na ata o requerimento do senhor, a manifestação do seu colega, a decisão da presidência com a concordância do relator. Sim? Tá. De acordo. Tá, o senhor tem 15 minutos na forma regimental, doutor. Excelentíssimo desembargador presidente desse egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, senhor relator, senhores julgadores, doutora procuradora regional eleitoral, meu colega advogado. Max Rodrigues Lemos foi eleito deputado estadual pelo Rio de Janeiro com 59.672 votos nominais. 59.672 pessoas, eleitores, votaram nele. Ele se filiou ao MDB em 10 de dezembro de 1995. Ele teve 2 únicos partidos na vida. Foi reeleito prefeito de Queimados com 93% dos votos, portanto, ampla aprovação popular. Ele exerceu diversos mandatos pelo MDB. Aqui o suplente, que a depender da decisão de Vossas Excelências vai assumir, ele teve 25.934 votos, menos da metade dos votos de Max. E esse suplente também ele está mencionado aí, sendo investigado na operação Furna da Onça, que trata de rachadinha na Alerj. Então, como foi mencionado pelo eminente relator, são 2 ações e aqui o que se questiona é de infidelidade partidária de Max. Mas, afinal de contas, será que o MDB que está pedindo o mandato é fiel às suas normas programáticas, é fiel à Constituição Federal? A gente vai ver que, em absoluto, não. Se há infidelidade ou descumprimento de um compromisso, o mínimo que se espera de quem está pedindo o mandato é que cumpra os seus compromissos com os seus filiados, que estão definidas nas normas programáticas do seu estatuto. E o estatuto do MDB, no seu artigo 4º, diz o seguinte: são as seguintes as diretrizes fundamentais para a organização e funcionamento do MDB. Diretrizes fundamentais, normas programáticas, principiológicas. Democracia interna, de modo a garantir a livre escolha, veja, livre escolha de seus dirigentes em eleições periódicas, nos diversos níveis de sua estrutura e a participação dos filiados na orientação política do partido, na vida partidária, garantindo o direito de formação de correntes de opinião. E o artigo 4º, inciso 3º, diz que também é norma programática, reuniões dos órgãos partidários nos diversos níveis de hierarquia, com livre debate das questões, das ideias e decisões tomadas pela maioria do processo democrático. Pois bem, de 2017 para cá, tem um movimento forte, constitucional e legal, de maior democracia partidária, porque, afinal de contas, os partidos são a porta de entrada para o processo democrático geral. A emenda constitucional 97 de 2017 apregoou maior autonomia dos partidos. Mas aí o que aconteceu? A eminente procuradora, então procuradora-geral da República, a doutora Raquel Dodge, ela entrou com ação direta de inconstitucionalidade 5.875 e disse o seguinte: uma emenda que tenda a gerar donos de partidos é inconciliável com o regime democrático concebido pelo Constituinte originário. Depois disso veio a resolução 23.571 de 2018 do TSE, que diz que as anotações relativas aos órgãos provisórios teria validade de 180 dias. Aí veio a Lei 13.831 de 2019, que foi objeto da ação direta de inconstitucionalidade 6.230, e esta lei diz que os partidos aí têm que observar o regime democrático. Depois de tudo isso, eu fiz colacionar no memorial que eu entreguei a Vossas Excelências por e-mail
justamente aqui um acórdão da petição 18, o relator ministro Sérgio Banha, de 5 de setembro de 2019, que diz o seguinte: isso é posterior a tudo, é o entendimento atualmente vigente no Tribunal Superior Eleitoral. Diz que não há como se conceber que em uma democracia os principais atores da representação popular não sejam igualmente democráticos. Este, inclusive, é o comando expresso do artigo 17 da Constituição da República, que, ao assegurar a autonomia partidária, determina expressamente que sejam resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Entrando agora aqui no site do Tribunal Superior Eleitoral, eu estou com o computador aberto, eu estou com as provisórias do MDB abertas, consta um único órgão definitivo municipal do MDB Fluminense, que é o de Niterói, que está estranho aqui, porque consta como órgão definitivo, mas que ele foi instituído em 11 de maio de 2020 e tem validade até 16 de agosto de 2020. Todos os demais órgãos aqui são provisórios. No caso, o de Queimados, onde o Max era afiliado, ele não foi regularizado até hoje. Tem uma série de órgãos do MDB municipais no Rio de Janeiro que tem problema de prestação de contas, alguns já foram regularizados, de Queimados não foi regularizado até hoje. E o de Nova Iguaçu, para onde ele queria migrar, foi regularizado 24 de abril de 2019, com um vereador da base de Rogério Lisboa, que é o principal adversário político de Max, um vereador da base que se transferiu do DEM e veio para o MDB e já chegou e já foi logo para a presidência. Quer dizer, não tinha nenhum filiado municipal lá que merecesse a confiança do partido. Precisou um vereador da base do governo se transferir para o DEM para vir presidir o MDB. Eu peguei aqui um precedente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná, que diz o seguinte, que a dissolução de comissão provisória executiva municipal composta por aliados dos detentores de cargo eletivo, com a formação de outra por adversários políticos recém-filiados ao partido, sem qualquer consulta prévia, configura ofensa ao princípio democrático que possui sede constitucional. O alijamento sistemático dos filiados, em especial dos detentores de mandato eletivo, quanto às deliberações internas da agremiação e a fixação das diretrizes partidárias locais, constitui justa causa para desfiliação partidária. Aqui nós temos uma hipótese de desvio reiterado, vem sendo reiterado. Os tempos mudaram, o partido hoje tem que ter democracia, o partido hoje tem que ter participação feminina, e o partido hoje, talvez, se o TSE assim definir, vai ter que ter, inclusive, cotas para pessoas negras. Então, é uma das coisas. E o MDB não se adequou a isso, quer dizer, não tem democracia nenhuma, poder concentrado no seu órgão estadual. O órgão estadual faz o que bem entende, se quer apoiar alguém do Progressistas, a reeleição, como aconteceu nesse caso, apoia, e os filiados não têm vez. Tem um direito sagrado dos filiados do MDB, que é a participação ativa nos processos decisórios do partido. E este direito de participação ativa, aqui a gente não está falando de candidatura a prefeito de Nova Iguaçu. A gente estava falando de um órgão de Queimados que estava completamente irregular, né, que não foi regularizado até hoje, é só entrar no site aqui do Tribunal Superior Eleitoral, não foi regularizado até hoje, e de um órgão de Nova Iguaçu que foi regularizado por alteração do entendimento do TSE, que permitiu a regularização dos partidos independentemente de prestação de contas. Então, esta falta de democracia impediu que um filiado, que é deputado estadual, que vinha sendo bem tratado, então, aqueles fatos que estão no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral são fatos de 2018. O problema aqui começou em 2019, da metade do 2019 para frente, quando ele quis organizar o partido lá em Nova Iguaçu, quis organizar o partido em Queimados e não
conseguiu. Então, aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, essa falta de democracia partidária, o Max tentando organizar o partido em Nova Iguaçu e Queimados, começaram a ventilar nas rodas políticas que o Max não ia receber qualquer apoio na sua intenção aí de disputar a convenção, porque já havia sido selado o apoio à reeleição de Rogério Lisboa, que estava no PL e transferiu-se para o Progressistas. Isso não foi só em roda política, isso foi em roda política, isso foi em notícias de jornal colacionadas nos autos, depoimentos das testemunhas que estão colacionados nos autos, e em movimentações de comissionados da Prefeitura de Nova Iguaçu que passaram a se filiar ao MDB de Nova Iguaçu. Isso acabou sendo selado com a vinda do vereador Renato do Mercado, que saiu do DEM durante a janela partidária para vir presidir o MDB fluminense. Então, este apoio a Rogério Lisboa foi feito pelo Leonardo Pisciani sem consultar o partido dentro desta falta de democracia partidária. Então, o desvio reiterado do programa partidário acabou gerando a grave discriminação pessoal a Max. E ele passou a ser cobrado pelos seus apoiadores, porque ele estava organizando o MDB, ele queria disputar a convenção pelo MDB, ele queria participar do partido MDB, que ele estava afiliado desde 95. E aí o que aconteceu? Olha, você não vai participar porque não vai ter convenção lá, porque o Leonardo Pisciani já selou o apoio com o Rogério Lisboa. Rogério Lisboa, inclusive, que está mencionado na Lava Jato, Rogério Lisboa, que era, inclusive, colega de Assembleia Legislativa do Jorge Pisciani. Então, o Max foi tolhido nesse seu direito, está previsto aqui no artigo 8º, inciso 1º do Estatuto, são direitos dos filiados. Inciso 1º, ter participação ativa. Não adianta, o doutor, meu colega, meu adversário, vai falar, não, mas o Max estava no órgão definitivo do MDB. Ele estava, só que teve eleição, só que foi uma eleição completamente antidemocrática. Os Pisciani vêm no MDB pelo menos há 15 anos. Será que não tem ninguém que não tenha o sobrenome Pisciani que tenha a condição de presidir o MDB? E esse período de presidência, com todas as vênias, não agregou o MDB, teve um monte de gente que foi presa, e, por exemplo, Pezão e Eduardo Cunha não se desfiliaram porque não quiseram. Então, o que aconteceu? O Max aí não pôde participar, como está no artigo 8º, que ele teria o direito de participação ativa, e o artigo 8º, inciso 4º do Estatuto, fala também do direito de votar e ser votado. Artigo 43 do Estatuto, por sua vez, fala que, no caso de escolha de candidatos, deliberará em conjunto com os parlamentares filiados na circunscrição. Max, deputado estadual filiado lá em Queimados, nada de ser organizado o partido. Até agora, o partido está inativo lá em Queimados. Isso provocou um vexame público e ele, para dar satisfação aos seus filiados, ele foi obrigado a se desfiliar. Agora, tanto existe grave discriminação pessoal que há 2 anos atrás, na eleição para deputado, o MDB, presidido já por Leonardo, liberou 2 vereadores, um deles, o Juninho do Pneu. Juninho do Pneu, que agora é deputado federal e já está sendo cotado aí para ser vice da chapa de Rogério de Lisboa. É uma coisa interessante, Excelências. Doutor, o senhor tem mais um minuto, sim, doutor? Estou concluindo, presidente. Se o Juninho do Pneu se eleger, ele deixa uma vaga, o Leonardo Pisciani é o 4º suplente, significaria que ele passaria a ser o 3º na ordem de sucessão. Então, isso mostra o interesse pessoal do Leonardo Pisciani. Então, tem precedente aqui do TRE de Sergipe falando que impedir que o filiado galgue espaços dentro da legenda é grave discriminação pessoal. E eu concluo dizendo o seguinte: exigir que a defesa e que o advogado
no prazo de 5 dias, durante um período de pandemia, onde o TRE está em recesso, o Conselho Nacional de Justiça e as autoridades públicas mandam todos ficarem em casa, é cerceamento de defesa. O PSDB pediu para produzir as provas em prazo maior, o relator indeferiu, então fica prequestionado aqui o cerceamento de defesa. Excelência, eu concluo pedindo aqui o reconhecimento da justa causa e a improcedência da ação movida pelo MDB para a retomada do mandato de Max Lemos. Muito obrigado, doutor.